ou amaldiçoa? Não é? Desgraçado. O patrão deu um corte no meu salário. Desgraçado. Queima ele, Jesus. Não é? Tomara que perca tudo. Por quê? Porque mexeu naquilo que o seu coração estava. Mas você nem para parar e pensar assim, poxa, ele sempre me pagou direitinho. Todo mês ele me paga direitinho, mas hoje ele falhou. Será que ele não está com um problema? Não tem empatia, né? Não é simpatia não, é empatia. Não é? Ele não se coloca no lugar, mas ele só quer o que? Julgar. Nada está escondido, pessoal, diante dos olhos de fogo de Deus. O que passa na tua casa, Deus ouve e vê. O que passa na tua cabeça, Deus ouve e vê. Como é? Sem nenhuma fantasia, ele vê o real. É por isso que você tem que ter cuidado com a palavra. Com a palavra que você ouve, com quem você conversa, com quem você divide conselho. É que nem vocês dois. São agora auxiliares. O que é um auxiliar? Eu auxilio. Eu não mando. Eu auxilio. Amém? Dentro da medida do possível. Nada para complicar e nem prejudicar nem a família e nem a saúde. Mas tem que ser de todo o coração. Responsabilidade maior. Se os outros são repreendidos, vai ser 2 vezes mais vocês. Mas é como aos olhos humanos são como causa de nada, é que vai fazer a diferença. É quando nós não temos capacidade. Quem era o Ivanildo? Maluco, fariseu, maluco, analfabeto. Aí Deus tira da lama e bota no altar para pregar a vontade dele. E qual é a vontade dele? É a palavra. Quando vocês passarem a guardar a palavra, praticar a palavra, você vai sentir o efeito da palavra. Deus, ele só pode honrar a minha palavra quando eu honro a palavra dele. Amém? Amém. E servir Jesus não é um marzinho de rosa não, meu amigo. Servir Jesus é dor. Servir Jesus é ser humilhado, é ser maltratado, é ser perseguido. Mas você tem uma vantagem, que você tem poder para rechaçar todo este mal. Aleluia. No dia que vocês tiverem um encontro com Jesus, vocês vão entender o que eu falo. No dia que você tiver um relacionamento íntimo com Jesus, vocês vão compreender o motivo por que tanto sacrifício, tanta renúncia. E às vezes é até renúncia que nem eu quero renunciar. Você vê, o pastor, a pastora, vive uma vida solitária. Nós não vivemos mais como antes. No meio da sociedade, conversando, brincando. Até para falar temos que vigiar. Para comer um cachorro quente com a minha esposa, tem que ser escondido. Por quê? Senão muitos vão pensar, tá usando o dinheiro do dízimo para comer o cachorro quente. Caramba, eu dei o dízimo para poder fazer lá alguma coisa lá e tá comendo cachorro quente. Como que o pastor não tem direito de usufruir do sacrifício?
Por quê? Porque não conhece as Escrituras. Aí, como a pessoa ela é tão gananciosa, tão avarenta, ela não ajuda, ela não dá. Deus falou, dá. Como é que o mesmo Deus que fala que é para dar vai dizer para você não dar? Não vou poder ajudar mais. E cheio de conversa fiada. Não cumpre com a pá que prometeu para Deus. Olha só o que a Bíblia diz aqui no livro de João. Você vai entender. João 1. João é o que preparou o caminho para Jesus, tá? Amém. Né, João? Preparou o caminho. Olha o que diz. No princípio era verbo, e o verbo estava com Deus. Você vê, Jesus era a palavra. Jesus não tinha sido materializado ainda. Jesus, ele vivia no mundo espiritual. Os teus desejos, ele está no mundo espiritual, pessoal. Tanto ruim como bom. Tanto ruim como bom. Se você fala algo que não está baseado na palavra de Deus, mas é algo para desgraçar a vida de alguém, o mundo espiritual acata a tua palavra e entra em ação. Jesus, ele falou assim para Adão: no dia que tu comer, você vai o quê? Morrer. Quando ele comeu, ele morreu? Não morreu, pessoal. Mas ele perdeu o quê? A visão. Ele não conseguiu mais enxergar Deus. Ele não conseguiu mais. Você está vendo Deus? Vamos lá, vamos falar o claro aqui. Não espiritualmente falando. Você está vendo Deus? Para ver Deus tem que ser pela... E aonde que eu vejo Deus? Em vocês. Quando eu olho para cada um de vocês, mesmo com seus defeitos e falha herdado por Adão, o sacrifício do Senhor Jesus mostra para nós que você está o quê? Perfeito. E você é aceito. Aí você pergunta assim: como que eu vou ser aceito por Deus se eu fui uma mulher que pintei o sete, fiz toda a desgraça que ninguém sabe? O sacrifício de Jesus te purifica. O problema é que nós estamos guardando a lembrança do passado em vez de viver o presente. Porque passado já está onde? No passado. E quem atua no passado é Leviatã. É por isso que Deus lança tudo que você cometeu de ruim no mar do esquecimento. E é um mar de lama, é um mar de sujeira, de neglidão. Deus não está lá. Deus não está lá. Você tem que ter cuidado com o que você pensa, porque pensamento é palavras. Tudo que eu penso, tudo que eu falo está sendo registrado nos livros de Deus, para quando nós morrermos e nós perdemos o direito de salvação, Ele vai abrir livros e mais livros para mostrar. Aqui, ó, você, quando o meu servo falou naquele dia 2 de julho, é isso aí mesmo, não, vou falar 6 para acertar. 2/6, você ignorou. Está aqui, ó. Os teus pensamentos são registrados. Ah, para com isso, pastor. Não acontece não. Quer ver? Abre sua Bíblia lá em Malaquias 1:7. E o mais corajoso lê aí. Malaquias 2:1-7.
Continua. É até o 7. Já foi. 1:7. Aqui, ó. Vamos lá de novo. Não, ó. Malaquias 2, 1:7. São 7 versículozinhos. Tá. É o 2 do 1 ao 7. Perdão. 1 ao 7. 1 ao 7, é. Agora o sacerdote, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não puserdes no vosso coração, dá honra ao meu nome. Diz ao Senhor dos Exércitos: enviarei a maldição contra vós. Amaldiçoarei as vossas bênçãos. E também já tem amaldiçoado. Porque não apliqueis a isto o coração. 3. Eis que reprovarei a vossa semente. Espalharei esterco sobre os vossos rostos. E o esterco das vossas festas solenes, e para junto destes sereis levados. 4. Então sabereis que eu em vós enviarei o mandamento para que a minha aliança fosse como Levi, diz o Senhor dos Exércitos. 5. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu darei perdão. Que temesse, então temeu e me assombrou. Se por causa do meu nome, 6. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu muitos. 7. Porque os lábios do sacerdote devem ganhar conhecimento da sua boca. Devem aos homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Viu? Cada um de nós somos mensageiros de Deus. E quando você está pensando algo que não é para pensar, aí mesmo em Malaquias 3, versículo 13. 3, 13. Cadê a Bíblia de vocês? Cadê sua Bíblia, minha filha? A Bíblia de vocês? Malaquias 3:13. Não. É. E a sua, minha filha? Bom. Malaquias 3, 13. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda pergunto: o que falamos contra ti? Viu? Quando você fala de alguém, quando eu falo de alguém, quando nós falamos de alguém, quem está ouvindo? Tem conversa que é construtiva e tem conversa que é maligna. Para tirar você do propósito. Para tirar você do propósito. Eu vou ensinar uma coisa para você aqui agora. Presta atenção aqui, ó. Vou ensinar uma coisa para você. Chegou para você para falar de alguém, aí o que você faz? Vou falar com a fulana que você está falando dela para mim. É isso que você tem que fazer. Vou falar para a fulana que você está falando dela para mim. Nunca mais essa pessoa vai querer fazer o quê? Fofoca. Nunca mais. Porque quando você fala de alguém, você não está falando de alguém, mas você está falando do Deus desse alguém. E a gente pode arrumar problema. Às vezes a vida está amargurada, não é por causa do diabo, é por causa das nossas palavras. Aí Deus ele diz aí, ó, no 14: vocês dizem, é inútil servir a Deus,
de que nos adianta guardar os mandamentos e preceitos e andar de luto diante do Senhor? 15. Agora, pois, nós vamos dizer os soberbos e os que são felizes, também os que praticam a maldade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Você vê, só olha para a desgraça do vida material. A pessoa ela não consegue entender que ela é mais espiritual do que material. Você é mais espiritual do que material, pessoal. Você, quando foi construído, criado, formado, nascido, foi para ser eterno. A única coisa que quebrou a tua eternidade e a minha eternidade foi o quê? A desobediência de Adão. Paulo ia continuar com esse cabelinho enroladinho dele, eternamente. Mas Adão quebrou a eternidade da humanidade. Quando ele pegou a autoridade que estava sobre a mão dele e entregou para quem? Para o diabo. É por isso que você vê o diabo destruindo muitas pessoas. O diabo ele vai destruir aqui, ó. É aqui que nasce tudo, pessoal. O campo de guerra de todo ser humano é na cabeça. Quando você está com raiva de alguém, vem o quê? Pensamentos. E quando cai no coração, sai por aonde? Se você fala, é porque já está onde? Enquanto está aqui, tem chance de te salvar. Quando cai aqui, é mais difícil. E Deus conhece a nossa natureza. Ele sabe que o desígnio do nosso coração é o quê? Ruim. Aí, a Bíblia diz lá no versículo 1 de João: no princípio o Verbo estava com Deus, e era Deus. Ele só era uma palavra, pessoal. Aí a Bíblia agora diz, ainda, e o Verbo era Deus. 2, ele estava no princípio com quem? Com Deus. 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se faz. Tudo está na palavra. Se você, a partir de hoje, guardar as palavras que saem do seu coração, da sua mente, e ter mais cautela, você vai ter mais paz, você vai ser mais bem-sucedido. Já aconteceu do patrão, ele te pedir uma coisa em cima da hora e você questionar? Você tem coragem de falar para ele, pô, não, em cima da hora, não vou fazer nada não. Quem é que tem coragem? Duvido, porque sabe que você vai ser mandado o quê? Embora. Às vezes o pastor pede algo, faltando alguns minutos, aí a pessoa começa o quê? Poxa, não me preparou! Vocês foram preparados para ser consagrada auxiliar? É sem pena e o quê? Vocês foram preparados para ser arrancados de auxiliar? Sem pena e sem dó. Não tem preparação. Tem o quê? Servidão. Quando é ovelha, ouve a voz do pastor. Você tem que aprender isto. Isso é Deus te exaltando. Isso é Deus te honrando. Aí diz assim, ó. 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. 5. A luz resplandece
nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Qual é a luz? Quem sabe o que é a luz? Hã? A palavra. Não, eu estava coçando a cabeça mesmo. É a palavra que é a luz. O que o Senhor Deus diz lá quando o Davi estava andando pelo vale da sombra da morte? Luz para os meus caminhos é a tua palavra. Amém? Amém. E Deus, Ele vai iluminar teus caminhos hoje. Aleluia. Hoje talvez você teve uma notícia amargurosa, mas amanhã Deus, Ele vai mostrar para você o motivo por causa do que o amargo. O amargo, ele cura. O amargo, ele conscientiza. Amém? Amém. Nem tudo é doce, pessoal. Nem tudo. Deixa eu te explicar uma coisa. Uma mulher, quando ela vai dar à luz a uma criança, não é bom? Não. Hã? Não. Tem que arrebentar tudo, né? E quando o médico não vai lá, rasga tudo, não rasga? Não é? Demora aí, sai, meu Deus, rasga tudo. Misericórdia. Tem que ser ponto por dentro e ponto por fora para costurar, né? Não é? Sim. Mas depois que ela ganha o neném, toda costurada, ela chora pra caramba, né? Sorri. Ela sorri porque ela abraça um varão ou uma varoa. Uma criança. E deixa eu te falar uma coisa. Olha só o poder da palavra, pessoal, que Deus me revelou agora. Antes de nascer a criança, vocês fizeram o quê? Planejamento. Ó, a outra já pensou outra coisa. Planejamento. Não foi? Planejamento. Poxa, eu quero ser papai. Quem já pensou isso? Poxa, eu quero... Se já é de trás, não pensa nisso não, hein? Eu quero um filho. Eu quero um filho. Aí você entrou em acordo com a esposa, tudo começou pela... Palavra. E depois foi para a prática, a ação. E depois nasceu uma criança que vai te dar muita dor de cabeça. Vai te dar mesmo, tá? Muita dor de cabeça, meu amigo. Amém. Você vê, enquanto tá na barriga, sofre. Aí quando cresce, sofre também. Aí quando ele pega a maturidade, que ele vai querer te honrar. Foi assim que aconteceu. Quando eu peguei, com 17 anos eu passei a ter maturidade. Com 17 anos eu constituí uma família. Com 17 anos eu já tinha minha família, eu já tinha minha casa. Eu mesmo construí. Paguei um preço. Você está entendendo? Tudo é a palavra. Deixa eu te falar outra coisa, a palavra. Quando você vai construir um prédio, começa por aonde? Pela palavra. Ó, vamos construir assim, chama o arquiteto, chama o engenheiro de estrutura, chama o engenheiro de cálculo, chama o fulano de tal, chama o empreiteiro, chama uma gama de pessoas para construir Quando você libera uma palavra que não é para liberar, uma gama de demônio entra em ação para parar a tua vida. E pior que a palavra que você lançou vai parar a tua própria vida. Aí quando você entra em fé, ó Deus, eu quero, abençoa o teu povo aqui agora, meu Pai, que nem as mulheres fizeram, honra eles. Aí Deus levanta anjos para ir na tua vida, porque primeiro você deu. Aí os anjos vão entrar na tua vida. O que você desejou para nós aí que estava sentado, vai vir para a tua vida. Amém. Você sabia que era assim, não? Jesus, ele falou assim, ó, se tu entrar em uma cidade, essa cidade rejeitar você, tu faz o quê? Tira a poeira do teu pé, a paz que ia para a cidade volta para quem? Por isso que tudo que vocês rejeitam que eu prego, volta para mim. Esse é o Deus que eu sirvo.
Se eu determino prosperidade na tua vida e você não acredita, ela vem para mim. Se eu abençoo o teu casamento e você não acredita, vem para mim. Essa é a honra do sacerdote. Por isso que você não pode desperdiçar nenhuma profecia lançada, nenhuma palavra prorrogada para você. Aí ele diz aqui, ó: houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viesse e crê por meio dele. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que existia dois homens, um rico e um pobre. Os dois morreram. Um foi para o seio de Abraão e o outro foi para onde? Para o inferno. Então você vê, quando ele chegou no espiritual, ele entendeu que a vida que ele vivia era uma vida errada. Aí ele falou: deixa eu ir lá falar com os meus irmãos para ele não queimar no inferno, Deus. Deus não, Abraão, né? Abraão. Aí Abraão falou: ó, não dá. Ele já tem lá os profetas, os pastores, pastor Ivanilda, pastora Rose, os bispos. Ele que deu ouvido a eles. Se não der ouvido, vai para onde? Para o inferno, pessoal. Pastor, isso é perigoso, essa palavra é muito séria. Ué, você acha que a gente faz o que aqui? Te prega a verdade. Você tem que ter cuidado com o que você pensa. Unge a cabeça quando você for dormir, pessoal. Porque Satanás, ele aproveita a tua indefesa para poder produzir na tua mente as ideias dele. Se eu não absolvo as ideias de Deus, eu vou absorver as ideias do mal. E muitas das vezes, as ideias que o mal traz, não parece que é ele, porque vem com um ar de filosofia. E você acha: poxa, muito forte isso daí, hein? Se tu não tiver o discernimento, a Bíblia diz assim, ó: serei um espírito mentiroso na boca dos profetas e vou enganar Acabe. Aí Deus falou para ele assim, pro demônio enganador: como é que tu vai enganar ele? Ah, eu vou profetizar. E foi lá e enganou quem? Acabe. Você vê que Deus deixa. É por isso que você tem que estar atento ao que nós ensinamos para vocês. Porque se você despreza, se você soubesse quantos pastores, bispos, obreiros, servos estão queimando no inferno agora, gritando por causa de um único detalhe. Eu lembro de um, pastora Rose, um homem forte, e estava indo para uma reunião de pastores. Eu ouvi esse relato. Ele entrou no ônibus, o cara pisou no pé dele e ele pisou no pé do cara. E qual foi o desfecho? O cara pegou o 38 e bum! Estourou a cabeça dele e ele foi para onde? Ele agrediu o cara. Para mim, pisar no teu pé de volta, eu tenho que estar com raiva ou com bondade? Você nunca sabe o dia que você vai ser chamado. Eu conheci um homem poderoso, bilionário, pessoal. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Ele achava que estava sempre seguro. No dia que ele não esperava, a morte pegou ele. Veio 2 samangos e levou ele. Toda a riqueza dele ficou aonde? Sei lá. Cuidado. Não despreze o que o Senhor Jesus está te falando hoje.
Status é muito bom. Status é bom. Mas comunhão com Deus é melhor. Porque o status que Deus dá para você é honroso. Mas o status que o mundo dá é para te destruir. Cuidado com a tua palavra. Com raiva. Tá com raiva? Mete fogo no diabo. Vou te ensinar outro detalhe. Tá com raiva do pastor? Queima esse capeta, meu pai. Queima esse demônio. É um demônio. Queima, queima. É um capeta. Como é que eu vou ficar com raiva do pastor? Queima ele! Porque fica, não fica? Eu já fiquei. Eu já fiquei. Rapaz, eu fiquei mesmo. E queima! Eu já fiquei com raiva da pastora Rosa. Queima! Desgraçado! Sai da minha mente! Aí pra quebrar mesmo, eu ia lá e abraçava, dizia que amava. Aí fui vencendo, venci. Aí depois eu tive que confessar. Ó, e pra falar? E a cara? E pra falar? Se falar, eu perco o banquete. Se eu não falar, eu vou estar em pecado. Omissão. Se eu sei que tem que fazer o bem e não faço, eu cometo pecado. Eu me arrependi, mas eu tenho que confessar. Pô, cara, isso. Eu já falo já com ar de dureza. Ó, eu falei isso. Já pra não ter o quê? Retruco. Mas como é uma mulher sábia, entende. Amém? Tem que aprender a ceder, pessoal. Ela já é mais difícil de ceder. Aí eu tenho que ajudar. Fala o que eu quero ouvir. Não vou falar. Fala o que eu quero ouvir. Não vou falar. Aí quando fala te amo, aí quebrou. Só preciso de uma palavra. Quanto tempo você não fala pro teu marido que ama ele? Só amaldiçoa. Só amaldiçoa, desgraçado, tomara que morra, que seque. Sua mulher, quanto tempo que você não fala pra ela que ama ela? Sua mãe, só vê defeito na tua mãe. Só deseja coisa ruim quando o pai chama atenção ou quando a mãe chama atenção. De toda ação há uma reação, boa ou ruim. Tudo que nós desejamos para as pessoas pode até ir, mas volta pra gente, ó. Depois eu quero que vocês contem o relato triste, quando vocês tiverem coragem. Olha, isso. Para poder ajudar pessoas. Enquanto não perdoa, não tem sossego. Aí ele diz aqui para poder finalizar. Em qual? Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, iluminava toda a humanidade. 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Tudo foi feito pela palavra. Mas quando você conhece a palavra, você não deixa mais de ser do mundo. Você não passa a ser mais do mundo. Você passa a ser do espiritual. É do espiritual que você passa. Aí diz assim, ó. O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus o receberam. Não receberam, tá? Não receberam. 12. Mas a todos quanto receberam, lhe deu o quê? De serem o quê? Filho de Deus, a saber os que crerem no seu nome. Viu? Tu creu na palavra, tu se liberta, você se limpa.
E você passa a ter vida. 13. Os que são nascidos de sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade dos homens, mas de Deus. 14. E o Verbo se fez e habitou, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. João deu testemunho a respeito dele. Amém? Viu? Deus, Ele quer que vocês tenham paz. Deus, Ele já viu no futuro alguma coisa que pode prejudicar você, ou daqui a... Rapaz, as pessoas, o ser humano, ele é muito complicado. Ele está ouvindo esta palavra aqui, mas daqui a 3 horas ele vai começar a falar o que não é para falar. Você sabia que é assim? É complicado. E daí ele vai esquecer de tudo, porque a Bíblia diz que o mal, ele ronca da mente da pessoa se ela não fechar. Não adianta você abrir o coração e receber a palavra e não fechar para guardar. A Bíblia diz que você tem que amarrar no dedo, botar no coração e na tua mente. Porque se perder, tem gente aí que perde, né? Bota a chave em um cordãozinho e perde, né? Complicado, né? Mas se você guarda aqui, você não perde. E se perder da mente, esquecer, tá no coração. Mas pastor, o coração não é corrupto. Ele é corrupto quando não é dirigido pelo Espírito de Deus. Quando ele é dirigido pelo Espírito de Deus, aí muda a história. Amém? Amém. Até aqui o Espírito Santo, ele me usou para abençoar a vida de vocês. Amém? Amém. A pastora vai pedir a oferta de vocês e fazer a última oração.